Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos de volta, além da capital. E eu queria agradecer o pessoal da Traction que tá agendando, né, nossos convidados, né, Luciana? Que, cara, tá tendo muita procura. Graças a Deus, além da capital tá estouradíssimo. Então, ó, só lembrando, então seguem a gente no Instagram e no YouTube, tá? Então, o papo de hoje vai começar, só que antes disso, César, solta a nossa vinheta. Voltamos então, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Gustavo. E eu sou a Luciana. Sejam bem-vindos ao Além da Capital. Se ele não introduz, não é um começo de podcast. E o cara introduz bem, é isso aí. Hoje a gente está aqui com uma menina, olha, nem tanto, hein? Nem engana. Tanto, uma menina linda aqui na minha frente, que é formada em designer de moda, mas por conta do destino, de um baque que ela teve aí na vida, que ela vai contar pra gente, ela entrou no mundo das redes sociais, já fazia parte do mundo das redes sociais com certeza, mas entrou com mais intensidade. E o tempo passou, a intensidade virou um amor virou um negócio, o negócio virou com quase mais de 45 mil seguidores, com vídeos no Instagram e no YouTube de 900 e tantas mil pessoas que eu vi. Tem bastante vídeo. Tem bastante vídeo. E eu tô aqui hoje com a Nicole Maria. Bem-vinda. Ai, obrigada, viu? É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer mesmo. Que bom, mas tem muito mais história que ela vai contar aqui, além desse breve resumo. No final, acho que ela vai dar uma aula aqui pra gente. Aproveitando, o Luiz falou da Traction, a gente está hoje aqui na Traction, nosso super parceiro, uma agência de performance, de marketing e vendas. E acho que a Nicole aqui vai falar bastante de marketing digital e conteúdo que a gente vai casar. Com certeza. Com o que a gente faz, né? E é capaz de sair empregada ainda, né? Porque os meninos aqui... Gente, a minha agenda para publi tá aberta. É isso! @Nicole Maria. Já vende o peixe, já. Eu acho que é isso. Já vamos. Então, Nicole, seja bem-vinda, tá? Espero que você hoje curta nosso papo, né? Que a gente vai um bate-papo, né? Não, com certeza. Já gostei, já me senti em casa. Maravilhoso. Então, assim, Nicole, as pessoas que estão assistindo você pela primeira vez, que nunca te viram, ou até mesmo seus seguidores, a gente quer que você conte um pouquinho da sua trajetória, né, Lu, pra gente, desde o comecinho no design e até hoje, como virou, né, o seu Instagram, hoje com quase mais de 45 mil seguidores. Então, seja bem-vinda e fique à vontade. A gente vai te interromper no meio do caminho, com certeza. Eu gosto assim, bate-papo. Bom, eu sempre tive desejo de me formar em moda, né? E quando eu entrei na faculdade, eu realmente vi que tinha uma paixão pela área de moda. Eu gosto de criar e eu gosto de pessoas. Gosto de lidar com pessoas, trabalhei com vendas por muito tempo. E foi o que aconteceu. Foi uma virada na minha vida, onde eu conheci uma pessoa na qual eu tive uma grande paixão, e a gente até brincava, assim, vou contar bem resumidamente essa parte, mas a gente até brincava, né, que era Nicole e Nicolas. Ele chamava Nicolas. Ele chamava Nicolas. Nossa. E foi uma coisa, assim, muito rápida, mas muito intensa, né? Era uma coisa, assim, que a gente fala, assim, que era realmente um encontro. E eu tenho uma espiritualidade muito hoje, eu tenho uma relação com Deus muito forte hoje, por conta da minha religião, tudo. Então, hoje eu consigo ter até uma compreensão melhor do que aconteceu. Mas, na época, eu tinha 20 anos, né? Eu estava na faculdade, apresentando meu TCC. E aí, um dia depois dele me pedir em namoro, ele, infelizmente, veio a falecer num acidente de moto. Nossa. E aí foi onde eu sempre tive vontade de ter um Instagram para falar sobre moda e customização. E quando ele veio a falecer, o choque, né, de 20 anos, um amor assim correspondido. E aí uma amiga minha falou: você está se afundando.
Então, vamos criar um Instagram que você sempre quis. Então, ela acabou me incentivando a ir para essa área da rede social, porque antes eu era consumidora de conteúdo, né? Mas ali eu estava sendo uma porta para ser produtora de conteúdo, para produzir um conteúdo. Então, foi onde eu entrei no Instagram, que na época era o Snapchat. Quando eu entrei no Instagram, o Instagram não tinha nem stories. Né? O Stories era... O Snapchat tinha essa ferramenta. E o Instagram, em 2016, que ele implementou os Stories, né? Para gerar essa conexão que os Stories traz. Então, foi onde, através desse fato, né? Desse marco na minha vida, que eu entrei para o Instagram. E eu fui me conectando muito com as pessoas, até por conta disso. Eu não tinha com quem falar muito sobre. Porque... Não é que eu não tinha com quem falar. Quando a gente passa pelo luto... A gente fica com aquela sensação de, eu vou falar disso de novo? Porque a vida de todo mundo segue. Você vê todo mundo trabalhando, você vê todo mundo prosperando, você vê todo mundo vivendo. Mas a sua vida está parada ali naquele fato, naquele marco. Então, eu trazia isso também no meu Instagram, dividia momentos, assim, com a minha audiência. Eu fui percebendo esse laço, assim, que eu fui criando, e eu me senti acolhida. Então, eu até falo que... Muitas vezes eu estava sozinha em casa, mas eu não me sentia só, né? Porque eu tinha com quem dividir essa situação e esse momento. Mas foi assim que eu acabei entrando para a rede social. Mas o tempo do trauma, de fato, do acontecimento de fato, até você entrar no Instagram, demorou... Muito pouco, muito pouco. Eu acho que foi questão, assim, de 1 mês e meio, 2 meses. E aí, nesse começo, que você falava sobre isso ou você falava... Como é que foi? Eu lembro até hoje, a primeira foto que eu postei, eu fui com a minha amiga, que foi a que me incentivou a iniciar esse Instagram. E eu falei, vamos tirar um domingo para fazer várias fotos? Eu sempre fui de arregaçar as mangas, porque eu trabalhava em shopping. Então, assim, eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês. E às vezes eu não tinha nem folga no mês, porque eu cobria a folga das pessoas. Mas eu tinha um domingo, e normalmente quando a gente tem uma folga, quando a gente é CLT, a gente não quer fazer nada naquela folga. Você quer aproveitar ao máximo. E eu nunca fui assim. Tá, eu tenho uma folga, o que eu posso fazer? Então eu tirei aquele domingo, me arrumei, separei look... Peguei carro emprestado da minha mãe. A gente foi fazer foto. Você foi fazer um Instagram... Sim, já abri o Instagram com conteúdo. Ah, não era pra... Não abrir o Instagram, tipo eu, que postei, sei lá, que eu nem sei. Eu vou procurar aqui qual foi a minha primeira foto no Instagram. Nossa. Aqueles bom dia com girassol. Não, eu vou procurar mesmo. Não foi... Não, já foi... Sei lá. Não foi do nada. Foi assim. Com um objetivo. Foi com o objetivo de falar sobre moda e customização. Então, eu abri o Instagram, que eu tinha minha conta pessoal. É isso que eu pergunto. Você tinha a sua pessoal, aí você criou um perfil pra falar sobre isso. Não foi na sua pessoal. Você não criou foi na minha pessoal. Nicole.Maria. Nicole Maria Blog. Que na época blog estava muito em alta, né? Tanto que tinham pessoas migrando de blog para o Instagram. Eu nem tinha blog, mas como estava em alta, eu falei, vou criar esse nome. E é um nome que marcou, tanto que hoje eu alterei, né? Já conto para vocês o porquê. Mas é um nome que marcou que as pessoas me viam na rua e falavam, Nicole Maria Blog, Nicole Maria Blog. Teve uma época que eu tinha... fã-clube Nicole Maria Blog. Foi assim uma coisa que a customização estourou muito. Mas eu criei o Instagram e é muito doido parar pra pensar que eu criei o Instagram sem, assim, ideia alguma de marketing. E hoje, estudando marketing, eu vejo que eu fiz coisas que eu só não sabia o nome, mas que nas aulas de marketing você aprende. Tipo... Essa estratégia de começar uma rede antecipando. Porque quando eu fui e fiz todas essas fotos, eu comecei a antecipar no meu perfil pessoal. Então, quando eu criei o Nicole Maria Blog, eu consegui captar muita gente do meu perfil pessoal para o Nicole Maria Blog. E você já tinha preparado vários conteúdos? Várias. Eu fiz o domingo inteiro. Eu fiz customização no domingo, fiz foto lá, fui lá na Fonte, que tem umas casas lindas, né, maravilhosas. Fui lá, fiz foto na casa dos outros, né, bem fazer, como que fala? Circunferência? Não é circunferência. Negócio lá com o chapéu dos outros. Não sei. É uma gíria que fala, né? E aí eu falei, não, vou fazer com esse fundo chiquérrimo da casa alheia. Então eu já tinha todo o material, porque era um domingo que eu tinha para produzir pro mês, assim. E hoje a gente vê que, eu tava até vendo que a Boca Rosa, mas deu uma entrevista falando que ela prepara todo o conteúdo dela já da semana
É isso aí. E as pessoas acharam um cúmulo, né? Você lá atrás, você já fez isso. Mas Eu fiz, na mas verdade, eu trabalho com marketing, né? Eu sou bem mais velha que você, eu trabalho com marketing há muitos anos. E eu, diferente, eu fui aprendendo com a evolução do marketing, né? Ainda aquilo que eu fazia quando eu tinha 18 anos é muito diferente daquilo que eu faço hoje. E hoje, na hora que eu programo, não sou eu, né? Eu e a Traction, a gente programa aquilo que vai acontecer na nossa vida digitalmente, a gente programa com um mês de antecedência. Sim. Porque a gente vê o que aconteceu para aqueles que não estão acostumados. Aí você me corrige qualquer coisa. A gente vê o que aconteceu, avalia qual foi o engajamento, o resultado e tudo mais, o que aconteceu uma semana, um mês antes, e planeja o mês seguinte para melhorar o resultado do anterior. Com certeza. Só que a rede social, ela é tão assim, eu falo que ela é muito imediatista. Tá perfeito. Mas mesmo assim, pode ser que aconteça algo que aí você precisa reformular para aproveitar aquele timing. Alguma coisa estourou. Dá para aproveitar isso que está acontecendo, essa atenção de foco coletivo, e você criar um conteúdo com base nesse foco coletivo. Por exemplo, a Latam. Eu não sei se vocês viram um vídeo no TikTok que um menino ele pegou, fez uma arte no Canva mesmo, acredito que foi no Canva, e escreveu assim: se você gritar Latam, você vai ganhar uma lata de cerveja. E aí ele compartilhou no Bluetooth, né, no AirDrop com os outros aparelhos, e aí começou as pessoas a assim, gritar Latam, 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 no meio do voo, achando que ia ganhar a cerveja. Gente, aí essa semana eu vi um comercial da Latam, que eles aproveitaram isso, eu não lembro 100% como que foi, mas eles falaram assim: você não precisa gritar para ter o melhor atendimento, para ser bem recepcionado. Aqui nessa área você consegue pegar isso, se deliciar durante o seu voo. Eu falei, gente, mas isso é uma sacada sensacional, porque você aproveita uma coisa, um imprevisto, porque ninguém esperava que um vídeo desse ia estourar, e aí você aproveita disso para fazer um conteúdo e fortalecer a sua marca. Né? Tem vários casos desse. E o quanto você também movimenta no offline aquilo que acontece no online. Antigamente a gente não tinha essa rapidez, né? Sim. Que o digital traz. Eu estava olhando aqui minhas fotos. Achou a primeira foto? Devia ter olhado assim, porque, nossa, como eu era jovem, magra, sem rugas. Era melhor eu ter deixado quieto aqui. Ai. Não, mas eu era muito ruim também de Instagram. Muito ruim, né? Se você olhar as fotos que eu postei no começo, eu falei, é impossível mantê-las. Eu arquivei todas e comecei de novo. Jura? Tudo. Nossa, eu não arquivo nada. Eu arquivei tudo, porque eu falei, não dava, umas coisas muito escrotas, sabe? Eu falei, não vou deixar isso aqui. Não dá pra ser visto profissional assim. Eu recomecei, falei, cara, meu Instagram não dá. Aí, agora tá melhor. Tá melhor, tem mais engajamento. Tem mais engajamento. E uma coisa que isso depois eu aprendi muito tempo. O meu perfil era fechado, né? Aí eu tava viajando, e uma amiga junto comigo, as fotos dela assim, a gente postava junto, dava dela 60 curtidas, a minha tinha 10. Eu falei, mas por que eu só tenho mais que a minha? Ela, seu perfil é fechado. Eu falei, o quê? Eu vou abrir agora. Vocês realmente são de outra geração. Porque o meu, eu tô assim. O meu tá fechado. Em busca de likes. Tá fechado. Em busca de likes. Não. Aquelas não. Agora conta como que era esse perfil antigo, a história da customização, que foi o que foi te dando visibilidade, foi aonde você se apaixonou. Muito. E na época tinha alguém falando sobre isso? O forte, na época, eu acompanhei muito a trajetória da Boca Rosa. Assim, só que o forte, na época, quando eu entrei no Instagram, o forte era o YouTube. Ele era muito forte. E eu lembro que, para eu aprender, foi um processo assim, muito solitário. Porque fazer a faculdade, meus pais não apoiavam a escolha da moda. Como é difícil, né? Eu amo meus pais, assim, do fundo da minha alma. Mas é difícil. Eu não estudei o que eu queria, porque meu pai não deixou. É difícil. Desculpa, te cortei. Imagina, não. E é uma realidade que muitos jovens passam, assim, não ter esse apoio familiar. Mas eu acredito que é uma forma de amar que não sabe ser demonstrada. Né? Eles querem o melhor pra gente, mas não sabem demonstrar
que poderia ser demonstrado numa conversa. Filha, você tem certeza? Não, é isso que é uma mesmo? lição que nós... Eu sou mãe, né? De uma menina de 9. Nós, pais, a gente precisa fazer o exercício na gíria de hoje em dia, que não é sobre a gente. Exato. É sobre o seu filho. Sim. Não é sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo. É sobre o que ele veio fazer aqui. Qual é a missão dele aqui, o que faz ele feliz. A gente está aqui para orientar. Mas muitas vezes o pai faz muito pra questão mesmo de querer, tentar ajudar, né? Ah, sim. Imagina naquela época, sei lá, quanto tempo atrás, moda em Araraquara. Sabe? Exatamente o pensamento. E, infelizmente, é uma realidade. Porque, assim, se eu ficasse nessa área, é que hoje tem o digital. O digital, pra mim, assim, não importa o que fala. Você trabalha de onde você quiser. Você só precisa de internet. Então, assim, só que na época não tinha isso. Na época, eu malemar tinha um celular bom, né? Então, assim, hoje eu consigo compreender, mas é difícil você iniciar sem o apoio daqueles que são, assim, a gente cresce pensando programada, que eles são os nossos maiores apoiadores. Mas, mesmo assim, eu decidi seguir o meu coração e eu fui respeitada, né? Que bom. Então, assim, mas não tive esse apoio, não tive apoio também na criação do Instagram. Então, assim, e eu sempre tive um pensamento que, quando eu comecei, como eu tinha um domingo no mês, era o domingo, às vezes, que meus pais tiravam para reunir a família. E era o domingo que eu não participava. Então, assim, abrir mão disso muito cedo também foi um desafio para mim, mas eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu sou muito assim, quando eu ponho uma coisa na cabeça, você tira a cabeça, mas você não tira a coisa. Então, e aí foi onde eu comecei a produzir conteúdo. Que signo você é? Eu sou Áries. Somos 3. Somos 3 arianos. Por isso eu falei que eu tiro a cabeça, mas não tiro a coisa da cabeça. Eu sou um pouquinho teimosa, assim, mas quando é sobre mim, no senso coletivo, eu sou muito de ouvir. Mas... E aí eu fui produzindo na minha folga, só que eu me planejava. Eu tenho 4 semanas, então eu tenho que produzir no mínimo 6 conteúdos. Por que 6? Porque se no outro mês me enroscar, eu tenho um conteúdo por semana e sobra 2. Então, eu sempre fazia essas contas. Então, eu pegava camiseta em brechó, pegava camiseta velha, pegava camiseta da minha mãe e começava a produzir vídeo. Então, às vezes, eu ficava um domingo inteiro. Já teve vez de eu chorar porque a customização deu errado. E aí, eu perdi o meu domingo. E aí, aquela semana, eu falava, gente, eu não tenho que postar. Então, isso me frustrava muito. E naquela época, era muito difícil. Mas não você, desculpa, te interrompi, você criava na hora? Da onde você saía a inspiração para customizar? Eu pesquisava algumas coisas em pesquisa mesmo. E eu era muito assim, por conta até da faculdade, eu via uma blusa, eu sabia que se eu pegasse um pedaço de tecido e fizesse alguma amarração, algum detalhe, ela se tornaria aquela blusa. Aí eu via um detalhe de um biquíni. Aí eu sabia que eu tinha uma blusa que eu não usava mais, que se eu fizesse determinada costura, se tornaria aquele detalhe daquele biquíni. Então, foi onde eu comecei a produzir dessa forma. Só que eu tive uma coisa que eu falo assim, com muito orgulho da minha pessoa, que é uma sacada, assim, que foi fundamental para o meu crescimento. E na época, eu gosto de falar que eu cheguei quando era mato, porque na época não tinha editor no celular. Eu ia te perguntar isso. Não, os vídeos no YouTube eram vídeos de 40 minutos. E eu tinha... meu primo tinha colocado o Premiere no meu notebook e eu assisti 40 minutos de vídeo. Gente, eu chorava de raiva, de verdade, eu chorava, porque eu estava cansada. Eu assistia 40 minutos de vídeo, porque na época não tinha nem comentário falando onde eu aprendi aquilo que eu precisava aprender. Aí eu tinha que assistir 40 minutos, uma aula maçante, porque antigamente a pessoa não sabia produzir, né? E a gente não sabia consumir. E aí eu assisti aquela aula chorando, falando, gente, que horas que ele vai ensinar isso que eu preciso saber para editar meu vídeo? Aí ele ensinava, eu ia correndo lá no Premiere. Então, assim, aprendi muita coisa sozinha. E eu falo que um dos segredos para você prosperar na sua vida, intelectualmente, profissionalmente, é você ir sozinha. Eu não gosto de depender das pessoas. A gente precisa muito de uns aos outros, mas
precisa num contexto assim de se unir. Mas essa dependência, que nem eu fiquei muito tempo dependendo do meu primo ou de outras pessoas. Edita pra mim, mas as pessoas têm compromisso. Sim. Então eu fui lá e decidi aprender sozinha. E até porque também a ideia que você tinha de edição não era a mesma que a dele, né? Não. Às vezes ele pensava de uma outra forma que falava, não é isso que eu quero. Exato. E ele tem os compromissos dele, então eu não posso colocar essa carga de expectativa no outro, porque ela é minha, né? Mas eu acho que você tem razão quando você fala sobre você vai sozinha, porque na verdade o teu sucesso, aquilo que você quer conquistar só depende de você, não tem ninguém ali, raramente vai ter alguém que vai pegar na tua mão e vai falar, querida, vem aqui, você vai ter um que apoia, o outro que ajuda a malemar, mas é você quem se conduz. Eu estava ouvindo uma música hoje do Emicida, por isso que eu peguei o celular, que ele fala exatamente isso. Eu vou procurar, eu estou muito interagindo com as tecnologias. Gosto com as assim. tecnologias Tá ligadinha. Estou ligadinha, eu vou procurar e aí eu falo. Você vai perguntar alguma coisa? Então, e aí, quando você percebeu que estava virando? Quando foi essa sacada? Quando eu comecei, até o que eu ia falar, que eu acabei indo pro assunto do sozinha, né? O que eu tive, assim, de sacada era datas comemorativas. Que não existia antes, né? Não, datas comemorativas, assim, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Mas hoje você vê, né, as pessoas fazendo coisas específicas sim. e antes não tinha. E começou no Carnaval. Aí o Carnaval era fevereiro. Em janeiro, eu já soltava vídeo de customização de fantasia. Aí eu começava a soltar, assim, não, já vou comprar. Ia, gastava um dinheiro, não ganhava nada, né, com a rede social, gastava um dinheiro, investia, porque é caro, né, as coisas para fazer customização de fantasia. Gastava um dinheiro, que era o dinheiro do meu trabalho, né, do CLT. E aí eu criava fantasia, aí comecei a postar. Um dia eu fiz um vídeo da Bruna Marquezine, outra coisa que hoje é uma estratégia. A Bruna Marquezine estava em alta fantasia dela. Eu fui lá e fiz a fantasia de uma forma muito mais econômica. E usei a imagem dela. Porque a Nicole Maria, nem todo mundo conhece, mas a Bruna Marquezine as pessoas conhecem. Mas você pode usar a imagem dela? Ela tinha imagem de colocado internet. na internet. Mas é aquela coisa que eu até falo para as minhas alunas. Quando vocês forem usar essa estratégia, usa sempre falando bem. Você pode se posicionar, mas a chance da pessoa compartilhar, quando você envaidece ela, é muito maior. Porque a gente gosta, né? Somos seres humanos, todo mundo gosta de ser elogiado. E eu peguei e falei, gente, eu amei essa fantasia da Bruna Marquezine. Qual Ficou que era? incrível. Nossa, era um top prata com uma saia com hot paint de paetê. Então eu peguei um sutiã, pintei ele de prata, coloquei strass, ficou coisa mais linda. Esse vídeo meu, na época, era aqueles vídeos, não existia Reels, não existia TikTok, e ele bateu 150 mil visualizações. Então, na época, assim, e eu lembro que eu comecei a ganhar, teve um dia que eu ganhei 5 mil seguidores com um vídeo. Aí eu falei, gente... Aí depois eu ia testando coisas. Então foi um período muito de teste. Tinha vídeo que ia muito mal. Isso é outra estratégia de marketing. Que você vai testando, você vai aprendendo, né? Aí. Porque isso é uma baita de uma estratégia de marketing. Tanto quando você vai lançar uma empresa, o famoso MVP, né? Ou de uma estratégia de marketing de alguma coisa que você vai postar ou fazer, você vai lá, testa, vendo o que deu, se não deu, muda. Com certeza. Imediatamente. E isso é um grande problema das pessoas com a rede social hoje, porque as pessoas ficam muito reféns do Instagram, num sentido, eu tenho muitas alunas que quando elas chegaram nos meus cursos, elas, mas eu postei um conteúdo antes de fazer o seu curso, esse conteúdo deu certo, eu tenho vontade de arquivar tudo, começar do zero, o que eu faço? Aí eu falo, tudo é teste. Você não é empreendedora de Instagram. Não é porque um post não foi bem que você precisa excluir esse post. Você aprende com ele. Você não exclui. E se você rodar o meu feed, eu sou uma pessoa que, assim, principalmente hoje que eu vivo essa espiritualidade, mudei meu nicho, né? Eu não arquivei nada, tá tudo lá. E eu gosto de voltar para trás e falar, essa pessoa começou assim. A sua história. Exato. Isso vira prova social.
Prova social, Prova que é social. outra estratégia de marketing. certeza. Prova social. E tem uma outra coisa, né? Gera identificação. Com certeza. Total. É porque todo mundo tem um ponto, tem uma partida. Eu lembro, meus primeiros conteúdos, minhas edições eram péssimas, assim. Porque eu dava o meu melhor com o que eu tinha. Eu fazia customização, gente. O meu edredom, quando eu morava com meus pais, era do Dálmatas, azul. E aí eu virava do avesso, que o avesso era só azul. Aí eu gravava em cima da cama. Aí aquele edredom já tava com tinta de tecido, cola quente que secou. Então, assim, tava um caos. E era lá que eu gravava. Era naquela cama. Torta da coluna. Mas ia que ia, nada me impedia. Então, assim, o comece com o que você tem é uma frase, assim, pra mim, muito... Porque é o real, a gente não começa pronta, né? Total. Então foi nessa fantasia que você percebeu que estava virando e estava dando certo. Sim, sim. E foi onde eu comecei a trazer mais conteúdo voltado para datas comemorativas, né? E só que bem depois desse vídeo, acho que um tempo depois, foi quando eu já comecei as pessoas começaram a me procurar para parcerias. Ali foi onde eu comecei a ver uma forma de ganhar dinheiro, né, com a internet. Aí eu ia te fazer essa pergunta, mas quando foi que você virou de fato da customização, porque você falava de moda, para você falar de marketing digital e conteúdo? Então, antes de começar a ganhar dinheiro com a internet, gente, eu sempre tive uma coisa assim muito marqueteira dentro de mim. Eu comprava roupa e aí eu colocava no corpo, ia nos stories e eu não falava a palavra comprei e nem ganhei. Chegou aqui e deixava no ar. Porque chegou a roupa. Mas eu tinha comprado. Muito bom. E eu falava, olha que acabou de chegar, mostrava no corpo, aí marcava a loja me repostava. E isso foi me dando visibilidade para as marcas aqui da cidade. E aí foi onde eu comecei a divulgar as marcas e ganhar dinheiro com a internet. E aí foi onde eu vi uma possibilidade de sair do CLT, porque o marketing veio bem depois que eu saí do CLT. Então, assim, eu saí do CLT e quando eu migrei para o marketing foi bem em 2020, no começo da pandemia. É muito recente. Ah, mas então antes você já ganhava dinheiro, porque existe uma dificuldade de ganhar dinheiro como digital influencer, né? Existe muito. A minha irmã é digital influencer. E é penoso o negócio. Trabalha muito, investiu muito do dinheiro dela para fazer o Instagram e o canal dela virar. E todo mundo acha que é uma vida de glamour, né? Exatamente. E não é. Mas aí minha pergunta é, as lojas daqui da região já te contratavam ou faziam permuta? No começo foi permuta. É foda, no começo né? Foi permuta. A gente tem uma frase que é ninguém vive de permuta. Não, permuta não paga conta. Exato, permuta não paga Mas, infelizmente, hoje é o começo de muita gente. Infelizmente. Eu sou contra. Eu acho um absurdo. Mas é o começo de muita gente. Mas quando a gente tem um foco... É que assim, se a gente for parar para se aprofundar... Eu defendo a ideia de que influenciadora de lifestyle, que vende só lifestyle, é muito mais difícil de fazer dinheiro. Porque tem muita influenciadora que mostra a sua vida. Agora, uma influenciadora que ela tem um nicho específico, por exemplo, a Boca Rosa. Ela é influenciadora e ela compartilha o lifestyle dela, mas ela cresceu dentro de um nicho, que é a maquiagem. Então, quando ela vai fazer uma divulgação, quando ela vai produzir um conteúdo, a chance dela gerar uma conexão com o público é muito maior do que uma que fala só sobre a vida. Tipo assim, sua rotina. Porque tem várias, entendeu? Não é impossível. Mas esse começo, se você definir um nicho, até... Que nem as pessoas falavam de mim do quê? Ah, Nicole Maria Blog é da customização. Então, tinha algo que associava as pessoas a mim. Então, quando você tem algo que associa aquele nicho a você, o seu fortalecimento de marca é muito maior. Então, o seu crescimento é maior, as marcas te olham diferente. Então, quando eu falava de moda, foi onde as empresas de vestuário começaram a me procurar. Era na permuta, mas eu sabia que era temporário. Então, assim, eu já tinha essa mentalidade. Vou fazer para ter visibilidade aqui na cidade. E como e quando você
começou a cobrar? Você Nossa! se sentiu, né, à vontade ou, Não. enfim, no poder de cobrar? Eu lembro que eu cobrei R$ 80 para ir 2 vezes na loja, ou seja, R$ 40 por dia, e fiz 10 looks, 20 looks. E seu Instagram já era bombado? Já. Já Você tava cobrou barato, hein? R$ 80. 80. Bom, mas é um começo, eu não tudo bem, é um começo. Você né? Mas você não eu não sabe tinha, precificar, eu não né? conhecia ninguém. Gente, era uma época que, de verdade, eu não sabia sobre marketing digital, eu não via tanto esse foco em marketing digital, não via essas pessoas. Eu nem sei se o Érico Rocha já tinha trazido, acredito que sim, né? A fórmula do lançamento, mas não era tão estourada que nem é hoje, né? Então, assim, é uma coisa que na época eu não tinha pra quem perguntar, porque eu Não, tava você começando. fez, sim. E você não via ninguém fazendo, né? Eu não tinha uma amiga influenciadora, eu já conheço a cidade toda. Hoje tem várias, né? Hoje tem várias, eu conheço todas, admiro todas, mas na época, hoje as pessoas perguntam pra mim, mas na época eu não tinha pra quem perguntar. Não, e eu acho que também tem o lance da diferença nesse caso, do interior para a capital, né? Ah, com certeza. Né? Até a mentalidade, as pessoas. Eu sinto que a região foi dar esse foco maior para as redes sociais e para a influenciadora na pandemia. Sim. Porque na pandemia eu tive uma procura muito grande, né, de parcerias e tudo mais. Mas eu sinto que cada vez mais está expandindo, cada vez mais as influenciadoras estão cobrando. E eu acho isso plausível, né? E você acha que hoje o mercado já aceita melhor nesse caso, por exemplo, tipo, pagar para a influencer fazer o job? Com certeza. Hoje eu acredito que sim. Hoje eu vejo que as empresas elas estão valorizando mais a influenciadora do que outros meios ou algumas mídias offline. Porque a influenciadora, ela não é uma vendedora. A influenciadora, ela é um meio de comunicação direta com o público. Então, assim, o que a influenciadora precisa? Confiança. Se ela tem a confiança da audiência dela, por isso que é sempre uma coisa que eu falo assim, faça tudo, menos perca a confiança da sua audiência. Porque é um relacionamento, e se você quebra a confiança, você nunca mais conquista. E isso não só de audiência, mas das pessoas. Então, assim, seja muito honesta e verdadeira. Eu já recebi proposta que não faria sentido eu divulgar. Porque eu já tinha falado, eu não gosto de comer isso. Aí a pessoa me oferece aquilo para comer, eu não vou pelo dinheiro. Porque a minha audiência não vai ver verdade, mas nas minhas divulgações. Eu e já não vi é pelo várias dinheiro. influencers falando que não divulgam aquilo que elas não confiam, Exato. é só aquilo que elas consomem, que Exato. de fato elas compram e tudo mais. Porque meio que você está vivendo a vida da pessoa, né? Você tá... E outra, né? Tem algumas coisas que chega até a ser bizarro. Você fala, você olha, você fala, a pessoa não usa isso. Sim. Você fala, não usa. E Você sabe que não usa, e né? onde perde a confiança. Não, e até quando você tá vendo Infelizmente. uns stories, assim, porque existe uma obrigatoriedade de colocar quando é publi, né? Aham. Eu, que sou uma consumidora, não sou uma produtora de conteúdo, na hora que eu olho o publi, eu... Te juro por Deus, não tenho saco de ver. Agora, se eu tô vendo, eu consumo coisa de maquiagem, de marketing, mas umas coisas de maquiagem, de bobagem que eu gosto de ver. Na hora que eu tô vendo a mulher se maquiando, que eu sei que alguém pagou pra ela, mas ela tá se maquiando ali, falando, usa isso, da Eudora, nananã, nossa, que legal, printei. É porque ela introduz, né, na printei. rotina. Aí na hora que ela põe lá a Revlon, que ela tá passando um negócio, eu falo, ai, que bosta. Deixa eu passar, não é? Acho que assim como eu, várias pessoas Com certeza. fazem. E até uma coisa que é muito fato, assim, quando você faz um stories de venda e um stories da sua rotina, com certeza o stories da sua rotina tem mais engajamento. Só que eu sempre falo para as minhas alunas, né, que elas ficam muito presas nisso. E é uma coisa que eu mudei a minha mentalidade. Eu falei, mas engajamento paga. Lógico que engajamento é bom, mas é que elas ficam tão presas no engajamento que elas esquecem do profissional. E aí é onde eu falo, o que te dá dinheiro? Eu apareço vendendo, sei lá, um exemplo assim, apareço vendendo, minhas visualizações dão 600, mas quando eu mostro minha rotina, dá 1.000. Tá, mas quando qual que você vende? Quando eu falo do meu trabalho. Então, dá uma mesclada. Porque você precisa vender. Mas é um equilíbrio. Exato, você precisa ganhar dinheiro com a sua rede social. Você precisa captar, transformar essas seguidoras em suas clientes. Então, você mostra uma porcentagem da sua rotina e uma porcentagem do seu trabalho. E é ali onde elas vão te escolher. Porque hoje as pessoas, elas compram a expert. Elas compram a profissional. Pode não ser a melhor.
Mas se ela gera uma conexão, a gente vai nela. E a Sim. gente acredita que ela é a melhor no que ela Não, faz. e eu já percebi também que, cara, eu particularmente acho que o Instagram tá ficando muito chato. Porque assim, o que parece pra você de coisa que ele te indica, né? Tipo, propaganda, public, que não tem nada a ver com você. Você fica, por que isso aqui tá aparecendo pra mim? Né? Não tem nada a ver. Eu acho que tá ficando chato. Até porque nessa questão de muito conteúdo que não tem nada a ver com você. Muita interferência. Interferência. Então, às vezes, você tá no seu Instagram aqui vendo uma foto do seu amigo, quando você olha pra trás, você fala, o que é Muito isso? conteúdo sugerido. Sugerido. E que não tem nada, cara, não tem nada a ver com você. Então, é aí que você acaba pegando meio que birra quando você vê alguém do seu ciclo que você segue fazendo assim, você pula na hora. Pula total. Vendas. Mas deixa eu voltar, porque eu fui direto como que foi, mas eu quero fazer uma pergunta antes. Porque até você chegar em 2020, que foi quando você começou a migrar para o ensino, posso falar, para o ensino, para isso? Claro. Você foi aprendendo e entre aspas, profissionalizando para falar sobre isso. Fora a sua experiência. Como é que foi esse processo de intensificar, de fazer essa imersão para aprender e depois ensinar? Então, conforme eu produzia conteúdo, vou ser muito sincera para vocês, eu fazia 100% por hobby, por amor. Então, eu não tinha essa mentalidade, essa chave só virou quando eu realmente fui me ver como uma pessoa que poderia passar aquilo que eu aprendi. Mas esse processo foi um processo assim, o fato de levar como hobby e não me prender ao que dava errado, é o que me fazia testar de tudo. Então, eu testava esse estilo de vídeo, testava esse estilo de foto, testava stories, testava... Eu tinha quadros, né, nos meus stories. Gente, eu era, assim, muito porra louca. Quem me conhece hoje é outra pessoa. Mas eu tinha quadro, assim, nos stories, todo domingo, que eram as enquetes aleatórias, que eu tenho uma foto de uma família que foi num rodízio de pizza, e eles tiraram uma foto, tinha 5 celulares, com a mesma... stories meu, os 5 votando nas minhas enquetes. Então, assim, foi se tornando uma comunidade muito, muito, muito forte. Eu tinha seguidora que foi pra praia e escreveu @NicoleMariaBlog na areia. Então, assim, uma coisa, assim, surreal, positivamente de ver, mas pra mim era muito assim. Eu ia no carnaval, aí as pessoas me paravam pra tirar foto. Né? Então, com as fantasias que eu fazia. Tinha gente que tava com a fantasia que eu ensinei, a pessoa fez, fazia questão isso deve ser muito legal. Nossa, muito gostoso. E é um carinho assim, que você vê que é sincero. Você não conhece a pessoa pessoalmente, mas parece que você se sente tão acolhida, tão abraçada. Então, foi um processo realmente de criar uma comunidade, criar um relacionamento com essas pessoas. Então, mesmo que depois eu mudei de nicho, são pessoas que permaneceram. Por isso que eu falo, hoje as pessoas elas se pegam muito na profissional. Então, assim, eu sempre compartilhei minha vida, eu fui uma pessoa de me posicionar muito sobre todas as questões. E isso faz a diferença. Então, por mais que eu tinha um conteúdo de moda, eu passava como eu via a vida, né, a minha forma de enxergar a vida, né, as minhas experiências também, o luto é uma coisa que eu compartilhava, elas tinham muita curiosidade também. Então, isso foi gerando uma comunidade. Então, foi onde eu fui aprendendo como me comunicar na rede social, porque é diferente, né? Eu vim das vendas presenciais, né? 6 anos como vendedora. E vim para as redes sociais é diferente, é muito diferente. A relação, a comunicação, a forma que você conduz, a forma que você influencia, né? A forma que você não impõe o que você pensa, mas que você abre um debate saudável. Então, as pessoas passam até a te respeitar, mesmo discordando de você. E você fez o curso do Érico Rocha? Não fiz o Fórmula de Lançamento. Não, mas eu conheci muita gente que fez o Fórmula de Lançamento, tive acesso a algumas estratégias, conversando mesmo, fazendo networking, e tive coprodução, né? Na verdade, meu primeiro lançamento foi muito assim, em 2020 veio pandemia, e eu, assim como todo mundo, pensei, tá, e agora? Não era mais CLT, não tinha uma segurança, né, entre aspas, o que eu vou fazer da vida? Aí, eu lembro que foi uma época que todo mundo me perguntava, como ser influenciadora? E aí eu falei, quer saber? Vou criar um curso. Fui na casa da minha amiga, gravei o curso com o ventilador ligado, maior barulho de ventilador. Mentira! Mas, gente, eu fui assim, deixar a vida me levar. Fui e numa inocência, mas a maior inocência do mundo, porque eu nem conhecia Érico Rocha. Não conhecia nada no marketing digital.
Fui, gravei o curso, não conhecia a Hotmart. Você gravou com aquilo que você... Não, a câmera era profissional, mas o ventilador ligado, não, mas gente. aquilo, o conteúdo em si do curso, com aquilo que você tinha aprendido, ou Sim. nesse meio tempo, sei lá, fui fazer um curso de marketing. Não, foi com o que eu sabia. Como eu cobrava das marcas, como eu editava vídeo, como eu chegava nas marcas, porque eu mandava e-mail pra marca e fechava parceria. Como eu respondia o e-mail da marca, como eu falava no direct. Foi tipo aquele meme, fontes da minha cabeça. Não, fonte da experiência. Foi bem assim. Vou pegar o que eu sei e vou Mas aí, criar o curso. mas você resolveu criar esse curso porque as pessoas estavam te pedindo? Estavam me perguntando como que você faz dinheiro sendo influenciadora. E por que não fazer isso no Stories? Porque você queria ganhar dinheiro. Você falou, não vou ficar falando aqui É porque é muito detalhe. É como conversar com a marca, é como editar um vídeo, era como usar um aplicativo, era como roteirizar o vídeo. Não tinha como eu trazer isso todo dia nos stories. E o meu foco era customização ainda. Você tinha consumido alguma vez esse tipo de conteúdo na Hotmart, na eu nem Udemy? lancei na Hotmart. Não conhecia a Hotmart. Aí... Gente, foi assim, minha amiga Cara, falou, por que achando... você não cria um curso? Eu falei, verdade. Eu só topo tudo. Verdade, vou criar. Escrevi o roteiro à mão. Deu 20 páginas de caderno. Aí você pegou esse roteiro, foi gravar. Gravei em um dia. Gravou Fiquei sem conteúdo voz. conteúdo Não sabia que completo. precisava ter uma água do lado. Por isso hoje eu chego e falo, põe uma aguinha, por favor. Fiquei sem voz no final. E aí você anunciou esse curso no seu Instagram. Eu anunciei esse curso de camisola, sentada no colchão da sala da casa dos meus pais, com uma cachorrinha pequena que minha mãe tinha comprado. Meninas, vocês estão me pedindo muito, acabei de lançar um curso de influenciadora para vocês aprender a entrar em contato com a marca. E falei, eu quero o curso. Coloquei o link. E quanto custava o primeiro curso? Eu acho que foi 120. 120, acho que foi. Foi Quem muito editou? assim. Você? Eu. É porque eu já sabia editar os já vídeos. tinha experiência. Eu já né? tinha um canal no YouTube, eu tava com 7 mil inscritos no YouTube na época. E aí eu lancei o curso. E aí eu lembro que... Só que eu postei um story só. Falando, 2 stories. E aí eu vendi 12. E no lançamento? Mas não Nem nem teve falando de camisola. mas não gente. teve nem lançamento, porque eu não mostrei nada. E aí eu vendi 12. Aí eu fiz, interessante. Ganhei E aí eu 1.200. E aí eu comecei a receber feedback das meninas, falando, nossa, eu entrei em contato com uma marca, ela topou fechar uma parceria. Aí eu recebi outro feedback. Aí eu falei, cara, hoje eu sei que é validado, né? Mas na época eu falei, deu certo, né? Nem sabia que falava assim, validei o produto, né? Mas hoje deu certo. Aí foi onde eu tive... Uma amiga me apresentou um amigo dela que trabalhava, na verdade ele tem uma empresa que não é de marketing, não tem nada a ver, mas ele tinha feito a fórmula de lançamento do Érico Rocha. E aí ele falou assim, vamos lançar um curso? Eu falei, bora. Aí ali foi onde eu estruturei com as estratégias, né? Fiz um lançamento. Desligou o ventilador. Desliguei ventilador, né? Mas gravei o curso com o cabelo molhado em casa. Fui do jeito que... Imagem pessoal 0. Mas fui do jeito que eu não sabia que... Não sei, gente. Eu não sabia. Não tinha comprado um curso. Máximo. Não tinha comprado um curso na minha vida. Então, assim, eu tinha as estratégias que ele me passava de caixinha, de estratégia disso, vai fazer live, roteiro de live, o conteúdo avisando, né, a audiência. E aí, beleza. Fiz as lives, lançamos o curso e eu tive mais de 112 alunas nesse curso. Sem tráfego, nada, tudo no orgânico. Orgânico. R$0 investido. E aí foi onde virou minha chave. Aí eu falei, esse negócio dá dinheiro e eu ajudo pessoas. Ô, Nicole, você não sentia medo? Não. Não? Não. Você, assim, na hora de fazer, falava assim, caralho, né? Eu tô aqui fazendo, sei lá, se tudo aquilo que eu tô falando faz sentido, não faz sentido.
Acho que como era coisa, experiências dela, teoricamente, e deu certo pra ela, você... Eu tô falando um pouco isso assim por mim, sabe? Eu tenho vários desafios, você me conhece Sim. mais que eu. Mas eu tenho os desafios e eu estou numa fase muito cheia de desafios e oportunidades, mas eu sinto medo, falo assim, caralho, né? Ai, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? É que o máximo que poderia acontecer é não vender. O máximo. E se não vender, eu ia estar onde eu tava. Não, máximo. Eu acho que eu entendo também, porque assim, quando você faz uma coisa sua, né, sua vida, e você viu que funcionou pra você, você fica mais à vontade de contar do que você passa, por exemplo, eu fiz um curso de uma pessoa, a pessoa ensinou aquilo, e aí eu vou ensinar pra ela. É que eu era a minha prova social. Então, tipo, você... As pessoas viram, as pessoas me acompanhavam, tinha stories meu, que às vezes eu saía do trabalho no shopping, teve um ano que eu trabalhei das 10 às 23 horas e sem folga. Dezembro. Natal. Exato. E aí as pessoas me acompanhavam correndo atrás do ônibus de uniforme, que eu postava. Então elas verem eu ainda pequena, mas não precisar mais estar de uniforme correndo atrás de um ônibus, o que é uma realidade muito... Que era Paraty, inclusive, porque é o ônibus que... O Corujão! O Corujão! Que é o que passa lá, né? É o Corujão. Então, elas viam essa transformação. Então, uma coisa que eu sei que eu vendo hoje, eu não vendo um curso de marketing, mas eu vejo uma transformação. Eu vendo uma transformação, que é essa possibilidade da pessoa usar a rede social a favor do seu negócio. E hoje, quantos cursos você tem? O meu maior curso foi a Nova Era, que eu tive 5 turmas, e eu encerrei ele, tem 2 meses, foi a última turma, para criar um curso novo, que já está roteirizado e eu já vou gravar. E os cursos eram todos... você gravava e vendia? Ou você atende... Tipo, não, eu presencial? Esse primeiro, não, nenhum presencial, todos online, mas todos eu dava suporte, e a comunidade Nova Era, quando eu criei a comunidade Nova Era, além das aulas gravadas, né, tinha módulo lá com mais de 17 aulas, era muita aula. Além das aulas gravadas, eu dava 4 encontros online para aulas novas. Mentoria, e suporte tipo na mentoria, exatamente. Mas tinham aulas novas também. E você gravou aonde? Isso também na sua casa ou já em casa? Aí isso eu fazia pelo Meet, pelo Zoom, né? O encontro com as alunas, recebia elas, dava aula, o suporte, gravava e subia também no curso. Então o curso foi crescendo era a muito. pandemia, né? Não, mas vamos voltar Vamos voltar pro primeiro curso da camisola. Vamos voltar. Aí você fez esse curso, evoluiu para outro. Aí eu ia entrar na Nova Era, para você explicar o que é a comunidade, como que é esse curso e tudo mais. Na verdade, antes de chegar na Nova Era, eu tinha vendido máquina de engajamento, que foi esse curso que eu tive mais de 112 alunas. Vendi máquina de engajamento. E aí, essa coprodução decidiu focar na empresa que ele tinha, né? Que é uma empresa... totalmente fora de marketing, mas é uma empresa que deu muito certo, começou a dar muito dinheiro para ele. Ele falou, olha, vou focar nessa área, mas eu já tinha aprendido muito, e eu sou uma pessoa muito de observar. Então, assim, eu não só faço, mas eu observo o que eu estou fazendo. Eu assisto stories das pessoas, eu não assisto, eu observo. Então, eu assisto stories das pessoas, eu sei quando a pessoa vai vender. Isso aqui é uma antecipação, isso daqui ela vai fazer uma publi, isso daqui eu já sei o que a pessoa vai fazer, eu assisto observando. E foi até o que me fez crescer, porque eu observava muito o que as pessoas faziam, né? E aí eu lancei, aí depois eu recebi uma outra proposta de uma outra coprodução para lançar esse mesmo curso, mas não tive, enfim, passei por alguns processos de coprodução que não me identifiquei tanto. E aí foi onde eu falei, quer saber, vou sozinha. Aí criei a Nova Era. Vou sozinha. Criei a Nova Era. E tinha muita regra, né? A fórmula de lançamento. Precisa fazer live. Aí o primeiro lançamento até fiz live, mas... tem que fazer live, jeito, assim, não sei quantas vezes, todo horário. Um desafio, um passo a passo. Tá, fiz live, mas daquele jeito, assim. Fiz live, porque live é um desafio. Você entregar... Saber o quanto você vai entregar, que você quer se aprofundar, mas você não pode se aprofundar tanto, né? Porque senão as pessoas não compram. Você tem que saber o que você vai entregar, tem que transformar, mas também tem que deixar um gostinho de quero mais. Sim. Aí fui lançando a Nova Era, chegou um dia que eu falei assim, quer saber? Não vou lançar com live. Não quero fazer live. Vou abrir uma turma sem live.
Aí, o que eu fiz? Tudo nunca investi em tráfego pago, só orgânico. Mas o que me ajudou muito, né, na Nova Era, sempre prova social. Feedback de aluna, resultado de aluna. Então, assim, isso sempre foi me ajudando, porque fortalece, né? Não é só eu validando o meu produto, mas as minhas alunas. Aí, um dia, minha amiga falou assim, por que a gente não pega um dinheiro... de vez em investir em tráfego, porque eu já estava na época de, vou começar a investir em tráfego. Mas por que você não pega um dinheiro ao invés de investir em tráfego? Vamos fazer um teste? Vamos para São Paulo? Porque as visualizações aumentam organicamente. Ah, sim, você colocou para... E aí, foi uma época que eu estava com um bloqueio criativo muito grande, mas muito grande. Falei assim, gente, o que eu vou postar no meu Instagram? Não estava postando nada, tipo assim, no feed. Tava com um bloqueio criativo muito grande. Até por conta de uma fase espiritual minha, que eu estava me encontrando, voltando a buscar Deus. Então, eu estava mudando. Foi uma mudança muito rápida, assim, na minha vida, em menos de um ano. Eu falei, quer saber? Bora. Vocês estão vendo? Eu topo tudo. Bora tentar. E aí, eu fui com ela para São Paulo, me arrumei, sentei, assim, na varanda, abri a turma. Foi a turma que mais vendeu. Aí, eu fiquei assim... Quanto? Foi 20 alunas, porque era um curso mais de vagas limitadas por conta desse suporte. E ele tem um ticket mais alto. E aí eu falei, cara, é isso. É isso. Vou seguir nessa ideia. Por que Nova Era? Nova Era parece nome de igreja. Porque... na época... Desculpa, mas eu vou entrar ainda. A gente vai entrar nesse ponto. Mas é sério, parece. Combina com seu momento atual, não? Então, a Nova Era surgiu por conta realmente que eu falava assim, eu estou vivendo uma nova era. Estou vivendo uma nova fase na minha vida. Mas nem era espiritual, era profissional. Cara, mas olha como as coisas combinam. Sim. E você ainda... não estava vivendo essa fase espiritual sua. Não, nem um pouco. Bom, de toda vez eu falo da minha coisa com energia e não sei o quê. Eu sou daquelas... Saiu um meme aí, que eu acredito em tudo, né? Sobre essas pedras aqui, são minhas e tudo mais. Mas tá tudo ligado. Sim. Porque você estava com um bloqueio criativo, você estava numa fase mais difícil, aí você põe uma nova era, aí você se liga... vai para a igreja, cara, é impressionante. Sim, um caminho que vai já tava, Deus já estava acertando. Vai direcionando a energia que qualquer... Enfim, cada um certeza. acredita tem um tipo de crença, mas já vai te direcionando para o que tá para acontecer, né? Para tua missão mesmo. Você perguntou, eu tenho uma pergunta para fazer. O que você falou de marketing digital, não sei o quê, mas você falou de ensinar. O que você gosta mais? De produzir conteúdo ou da possibilidade de você ensinar e mudar a vida? Ensinar. Nossa, sem dúvidas. Eu falo assim, mas é uma coisa que eu sempre... Eu falo assim, eu não sei se todo mundo tem esse sentimento, mas eu sempre gostei de ser uma pessoa que eu sento do lado de outra e eu quero sentir que alguma coisa que saiu da minha boca transformou aquela vida. Qualquer coisa. E não é nem por conta do hoje meu espiritual. Óbvio que isso influencia. Mas eu sempre tive essa sensação de querer mudar a vida de alguém, né? E eu aprendo muito com a verdade. A verdade, ela dói, mas ela ensina. E eu lembro uma vez que uma amiga minha sentou assim para conversar comigo e ela falou umas verdades assim... Porque quando eu passei pelo luto, vou ser muito sincera para vocês, eu batizei em novembro do ano passado. E até antes de batizar, eu ainda tinha os efeitos do luto, então são 5 anos. No primeiro ano, eu depositei todo o vazio que eu sentia nela. Então, eu me tornei uma pessoa muito abusiva, porque eu só era feliz se eu estava do lado dela. Então, chegou um dia que ela sentou para conversar comigo e ela falou, olha, você está sendo tóxica, você está me consumindo, eu não tenho a obrigação de suprir as suas expectativas, isso está me... Ela falou tudo. Eu ouvi aquilo... Doeu muito, óbvio, porque aí eu tive que aprender a lidar com o luto sozinha e não colocar a minha frustração na vida dos outros, né? E aí, mas me libertou. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trazer um lado mais reflexivo sobre a vida e falar a verdade, porque a verdade liberta. Não de uma forma grosseira, né? Porque grosseria não é verdade, mas quando alguém me pergunta, o que você acha? Eu falo, olha, você não acha que é assim, assado? Igual ela fez comigo, de conversar mesmo, e me libertou. Então, assim, esse amor por ensinar, seja o que for.
Se hoje eu falar assim, tá, aprendi tudo que eu preciso. O marketing sempre tá. Tudo sempre está em constante mudança. Aprendi tudo o que eu sabia disso. Quero aprender uma nova coisa e ensinar, eu vou e aprendo. Assim, tanto que hoje eu leio a Bíblia, né? Tô lendo a Bíblia, quero aprender isso e quero ensinar, né? Então, assim, é o amor por ensinar mesmo, de transformar. Me transforma. E se me transforma, acredito que pode transformar alguém. Uma única pessoa, para mim, já estou satisfeita. Não é todo mundo que tem isso dentro de si mesmo. E você falou agora, falou da parte religiosa. Quando foi que você você já tinha esse contato antes com Deus? E quando foi que você se aproximou mais, que você resolveu mudar o seu nicho, né, para esse não para esse lado, né, mas acrescentar isso na sua vida? Então, eu cresci dentro de uma denominação, né, dentro de uma religião, cresci dentro da igreja, só que eu nunca vi maldade nas coisas. Então, tudo que eu fui fazendo as escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, foi sempre assim, Deus conhece meu coração. Sempre nesse intento, né? E realmente, Deus, ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Só que nesse meio caminho de, Deus conhece meu coração, foi onde eu fui me permitindo estar em lugares, fui me permitindo estar com pessoas, fui me permitindo experimentar coisas. E aí eu fui, quando eu menos é muito assim, imperceptível o processo. Então, quando eu menos percebi, eu estava mais no mundo do que na igreja. E não que eu precise estar na igreja, mas não estar na igreja me afastou de Deus também. Porque assim, eu em casa, eu não falava com Deus. Mas para mim, eu tinha Deus, porque eu sentava na mesa de bar e falava de Deus. Mas eu não tirava um tempo para falar com Deus. Então, falar de Deus não é falar com Deus. Hoje eu tenho, mas tudo isso é uma coisa que faz sentido para mim, né? E aí foi onde, quando eu mudei de nicho, olha que doido. Quando eu mudei de nicho, dia 9 de abril foi meu aniversário. Mas eu já tava assim... A gente tá tudo muito parecido. Eu sou 7. 7 de abril? 12. Minha mãe faz dia 10 de abril. E aí, no dia 9 de abril eu abri meu celular e foi quando eu comecei a realmente ir para o marketing, dar muito certo. E eu recebi hater não sei se posso... De uma agência. Eu recebi muito hater. E foi o dia do meu aniversário. E na hora que eu olhei aquilo entrou como uma flechada no meu coração. Mas era de um conteúdo seu específico? Já estava vindo, assim, alguns comentários. E eu estava relevando, né? Mas aquele dia me machucou muito. Porque é um dia que você está mais sensível, né? E eu estava me redescobrindo ainda. E ainda tinha também resquício do luto. Então, assim, quando você está com esse sentimento, o que acontece? Tudo que te atinge aqui, te atinge lá também. Então, você está chorando por uma coisa aqui, você chora por lá também. Mas, enfim, aí eu cheguei a ficar numa neura, não sei se vocês já ouviram falar das 12 camadas da personalidade, do Olavo de Carvalho. Ele fala que o ser humano tem 12 camadas, né? E a gente vai evoluindo ao longo da nossa vida. Só que a maioria das pessoas não sai da quarta camada. O que é a quarta camada? Aquela quarta camada é aquela pessoa que, assim, você manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa não te responde, ela não gosta de mim. Já leva tudo pro pessoal. A pessoa parou de me seguir. Não vai com a minha cara. Ela não para pensar que, às vezes, a pessoa parou de seguir porque não se identifica mais e tá tudo bem. Ou não respondeu porque não tá ocupada. E eu entrei na quarta camada. Porque tudo que eu passei a escrever, eu mandava pra minha irmã, de tão insegura que eu fiquei. E aí eu falava assim, Camila, tá certo isso? Tá certo esse texto? O que você acha disso que eu escrevi? O que você acha daquilo? Eu comecei a ficar nessa neura. E aí, isso também foi um incentivo para eu cada vez mais me afundando. E eu cheguei numa época que eu comecei a chorar dia sim, dia não. E as pessoas nem sabiam na internet. Comecei a chorar dia sim, dia não. E aí eu comecei, e a gente tem uma mania, né? Assim, eu pelo menos passei por um processo de tapar o buraco com outras coisas que me levam mais pro buraco. Mas né? Isso é uma tendência, né? Então assim, saí, bebia mais, ficava... Só era feliz. Gente, qual contexto, assim, pra mim hoje não faz sentido de eu ser só ser feliz se eu estiver bêbada. Não, isso não é... Não faz. Aí eu ia pra festa e falava, não, se eu não beber e não ficar alegre, louquinha, não estou feliz. Então, assim, não faz sentido. Hoje eu enxergo com esse olhar. Sim. E aí foi onde tudo se interligou e aí eu não sentia mais Deus.
E para quem sentiu, parar de sentir um dia é muito forte. Eu não sei o que é nunca sentir. Mas eu acredito que a pessoa nunca sentiu, tá tudo bem. Mas quem sentiu e para de Mas sentir... você cresceu na igreja? Eu cresci, mas eu me afastei, né? Mas do mundo na igreja evangélica. evangélica. Então você já tinha esse costume com você. E Já. aí, então você. É porque tem gente que pode não ter isso, né? O que é sentir, Sim. não estar na. Então, a pessoa que nunca sentiu, ela nunca sentiu. Mas eu já tinha sentido. Mas eu parei de sentir. Aí dói. É que aí você também começou a sentir falta daquilo que falta daquilo que preenchia. tinha. assim, Exato. daquilo que você já tinha sentido. É que eu acho que assim, eu não sei as pessoas, mas eu sinto que eu busco um propósito na vida. Eu gosto de ter propósito, gosto de ter um propósito de ensinar, um propósito disso. Eu perdi o propósito principal. Se eu tô aqui na Terra, eu só vou trabalhar, viver e morrer? Qual o meu propósito espiritual? E se o meu espiritual não estava bem, nada mais ia Seu bem. propósito, eu já falando, seu propósito é ensinar as pessoas. Sim. E hoje, assim, eu consigo ver que tudo foi permissão de Deus. Mas esse vazio, esse silêncio dele, tem uma passagem que fala que quando Deus mandou Jonas evangelizar uma cidade, ele não quis. Ele falou, não, taca fogo logo naquela cidade. E ele fugiu disso que Deus pediu para ele fazer. E ele fugiu, e aí Deus permitiu que ele fosse jogado ao mar e ficasse 3 dias na barriga de um peixe. Para quê? Ah, mas ele sofreu. Não, Deus permitiu. Porque a desobediência dele gerou uma consequência. E tudo na nossa vida gera uma consequência. E Deus permitiu isso acontecer para ele se colocar no lugar dele e falar, Deus, me perdoa. Eu vou fazer o que você me pediu. Uhum. E aí foi quando Deus tirou ele da barriga do peixe. Então, assim, quando eu parei de ouvir Deus, não é que Deus ele ouve a todos, mas eu fechei a porta. Eu várias vezes ignorei, né, por conta das minhas escolhas e, enfim, é bem resumido, assim. E aí teve um dia que, assim, e quando você começa a errar, assim, diante de Deus, eu comecei a ter muita vergonha. Eu olhava e falava assim, ixi, Deus não me ama mais. Olha isso, olha para mim. Deus não me ama. Para que eu vou orar? Eu não mereço. Mas isso não é ter medo de Deus? Isso na verdade, quando a gente começa a ter esse pensamento, hoje eu acredito que não é um pensamento nosso, porque Deus não é assim. Jesus veio para os doentes, né? Então, assim, ele não veio... até fala que os médicos são para os doentes, não para os sãos. Então, ele veio para os pecadores. Mas é um pensamento que vem com forças maiores para te impedir de acessar ele. Porque se eu penso que Deus não vai me perdoar, por que eu vou orar? Por que eu vou pedir perdão? Então, é muito mais fácil, nesse caminho, eu me afundar mais, que era onde eu buscava mais a bebida, né? E aí, teve um dia que, com muita força, muito custo, eu decidi dobrar o meu joelho e orar. Mas aquela oração foi assim, eu nem sei orar. Mas Deus não é a mais bonita, é a mais sincera. Não tem. Não tem regra. Mas eu abri o coração. E aí eu falei tudo, né? Porque a gente pensa, Deus sabe, tá, mas Ele quer que a gente confesse. Aí eu falei, eu errei nisso, fiz isso, fiz aquilo outro. E aí, isso era 2 horas da manhã, ninguém sabia que eu estava chorando, ninguém sabia que eu estava com vazio espiritual, ninguém sabia de nada. Eu levantei daquela oração, foi uma oração demorada, que eu chorei de soluçar, meu celular apitou. Era uma seguidora, que eu nunca vi na vida. Aí ela me mandou uma mensagem. Na oração, eu falei assim, eu me sinto sem amigos, eu me sinto sozinha. E foi a época que, como eu tinha sofrido esse hater da agência, eu comecei a estudar. Gente, todo o dinheiro que eu ganhei de curso, eu investi em outros cursos. Tipo, eu comecei a comprar muito curso adoidado. Então, eu ficava até 5 horas da manhã estudando curso. De marketing. Ficava até 5 horas da manhã estudando curso. A agência seria o quê? Agência. Uma agência. Agência. Uma agência... Local. Agência. Agência. Que foi criticar seu trabalho. Agora que eu entendi agência. Eu achei que era tipo assim, uma pessoa que foi... Não, agência. Não, foram pessoas da agência. Sim, foram várias. Mas achei que era uma pessoa, tipo assim, foi te pentelhar, mas não que, porra, era uma agência. Não, foi no intuito de entendi. Agora entendi. Ridicularizar mesmo, assim. E na época conseguiu, assim, afetar psicologicamente, mas, enfim... Foi isso também que foi um princípio para eu me sentir mal e buscar Deus, né?
Então, assim... Não, aí conta da mensagem da seguidora. E aí ela mandou mensagem, e aí ela começou 2h da manhã. Na mensagem, ela começou a escrever exatamente tudo que eu falei na oração. Ela falou assim, você não tem amigos? O seu amigo é Jesus. Você se sente sozinha? Pois ele está do seu lado, numa mesa marrom, enquanto você estuda até tarde. E ninguém sabia, porque era uma coisa que eu não postava, era uma frustração minha. Então, tudo que eu falei na oração, ela começou a me mandar na mensagem. E aí, a partir daquele dia, eu falei, é isso. E aí eu comecei a voltar para a igreja. E cada culto que eu ia, todos os cultos são diferentes, né? Não é... Então, cada culto que eu ia, vinha uma palavra. E aí, todas as palavras sempre vinham assim, vai haver uma transformação, a porta larga vai fechar e a estreita vai abrir. E eu vibrava, sentia aquela presença espiritual muito, muito grande, né? Sentia. E aí foi onde eu decidi, eu quero batizar. E aí, num sábado, isso é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Olha o furo. Olha o furo. Olha o corte. E o sábado, assim, teve um sábado do batismo, esse sábado eu não consegui ir. E aí eu fui para um lugar com uma amiga, mas o meu coração já estava convertido, porque até falei hoje nos stories que existe a conversão e o convencimento. Eu sou convencida de que existe Deus, mas eu sou convertida porque eu sinto Deus, é diferente. Então, eu estava convertida, porque eu nunca tive um relacionamento com Deus. Eu ia na igreja e esquentava banco. Hoje eu tenho um relacionamento com Ele, de falar, sentir, enfim. E aí eu fui para um lugar e eu fiz algo que não era legal. E aí, no dia seguinte, eu acordei com temor, que é o amor com respeito. Eu senti Deus. Ali eu sabia que meu coração estava convertido, porque eu me senti mal. Uma coisa que eu nunca... Arrependimento. E aí eu fui buscar a palavra. E aí no que eu fui buscar a palavra, veio bem assim. Hoje, o céu é testemunho, os céus e os anjos são testemunhos de decreto de morte e maldição, vida e benção. E eu sabia que era para mim. Eu tremia e eu comecei a ter medo. E aí foi onde Deus tomou a boca do irmão e falou assim, mas você está com medo? Não precisa ter medo. Deus está te dando o caminho da vida e benção, né? E aí foi onde ali virou uma chave. Eu falei, é isso, eu quero batizar. Eu quero renascer. Eu quero ser uma nova mulher e ter uma nova vida. Não uma nova fase, porque eu não quero que seja uma fase, mas eu quero uma nova vida. E aí, no outro sábado, o culto começava às 7 horas. 6 horas eu estava na frente da igreja, não avisei minha família, não avisei ninguém. Estava tendo churrasco na área de lazer dos meus pais. Peguei o carro, fui sozinha. Cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, uma senhorinha me recebeu e falou assim, se você sentir no coração, senta lá na frente. Sentei no último banco. E aí acontece o culto, né? Depois eles abrem para o batismo. E é uma guerra tão grande que eu fazia uma força para levantar do banco e meu corpo não levantava. E eu o tempo todo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não me deixa sair desse culto sem batizar. Eu fazia assim, meu corpo não levantava. Aí eu fazia assim na mão, erguia assim, meu corpo não levantava. E você já estava frequentando essa igreja? Foi a igreja que eu nasci. Então mas você voltou, assistiu os cultos. Sim. Foi esse processo até você decidir. É que por mais que eu tinha um pé no mundo, quando a corda apertava, a gente recorre ao que a gente acredita, né? Então, assim, eu sempre, nos momentos de fragilidade, eu orava, né? Nos momentos de fraqueza, eu congregava, ia com os meus pais. Mas era o pé mais no mundo, né? Do que na igreja. Então, assim, tinha ano que eu ia uma vez no ano, ou 2 vezes no máximo. Então, assim, mas eu sempre falava de Deus, né? Com as minhas amigas e tudo mais. E aí, foi onde Deus preparou os caminhos, consegui levantar com muita força, por misericórdia dele. E como que... Desculpa, Lu, você vai falar? Não, vai, que tem muita pergunta para fazer. Como foi para os seus seguidores acompanhar essa transição? Porque você fazia um outro conteúdo, e você posta agora também falando da sua rotina. Eu teve hoje a rotina de crente a vida do crente. A vida do crente. Porque é agitada, gente. Agitada. Eu não sabia. E como que foi para as pessoas que te seguiam acompanhar? Eles recebeu pessoas falando com você? Deixa eu acrescentar. Como é que foi para os seus seguidores? E nesse meio tempo você não ficou... Porque você está voltando lá atrás, no nicho. Você tinha um nicho
quando você Pesadão. falava de customização, aí você migrou para o conteúdo digital. E, cara, agora você tem um nicho bem nichado, né? Então, como é que foi tudo isso? Existia um medo e como foi, indo para a pergunta do Lu? Então, quando eu mudei da moda para customização, eu fiz o básico, avisar. Pessoal, estou pensando em mudar, né? Ir para o marketing, porque eu estou estudando, estou gostando, estou pensando em tirar o blog do nome. Comprei o Nicole Maria, né? Porque era o domínio de uma menina. Fui lá, paguei para ela, né? Pelo Nicole Maria. E aí eu avisei, comuniquei. E assim, quem quiser permanecer, permaneça. Quem não quiser, tudo bem. Porque as pessoas não são obrigadas. Ninguém é obrigado a se identificar. Sim. Vai ter gente que vai estar assistindo e pode falar, não, para mim isso não faz sentido e tá tudo bem. Eu respeito e tá tudo certo. Então nunca tive essa frustração de perder seguidor. Só que assim, eu continuo no marketing. Você perdeu seguidor? Perdi quando eu mudei da moda para o marketing. Perdeu muito? Ah, eu perdi uns 4, 5 mil. Ah, é bastante. Foi um filtro bem grande. E é uma coisa que nunca me apeguei, porque eu sabia que era um filtro, né? Você perde de um lado e você ganha de outro. E hoje o meu nicho é o marketing, né? Mas a minha espiritualidade, eu acabo compartilhando algumas coisas. As pessoas gostam, se identificam. Então, eu sinto essa abertura, né? Não sinto uma... E eu só falo aquilo que eu sinto. Às vezes eu fico um mês sem falar nada, mas às vezes deixa eu compartilhar isso que eu vivi. Mas eu compartilho as minhas coisas. Você vê uma oportunidade de falar sobre religiosidade, sobre a igreja, se eu errar o jeito que fala, Não, você me corrige. Evangélica e tudo mais, até como negócio, assim, porque... Não, isso não. Porque... Não, eu não estou dizendo não me entendam mal, mas coisa oportuna. Mas, por exemplo, ali dentro da congregação, pode ter um monte de gente que não tem acesso e que se identifica com você. Ali você fala, pô, eu vou ajudar esta comunidade aqui, nesse sentido de oportunidade. Ou mesmo, por exemplo, algumas meninas então... da congregação que não tem uma pessoa para... Tipo, acho, pô, legal você seguir essa pessoa, porque hoje em dia a gente não tem uma pessoa falando muito de religião no Instagram, voltado para isso, nesse sentido, né? Eu acredito que ali, se houver uma identificação, vai ser uma consequência, né? Delas se identificarem, me identifiquei, vou partir quero abrir um negócio, né? Quero ter uma lojinha de roupa, quero empreender. Acho que vai ser mais se elas se identificarem. Mas hoje eu sinto que... Falando de Deus. Não, mas não nesse... Não. Até porque a congregação, ela ninguém recebe para trabalhar. Lá é tudo voluntário. Então, assim, nem faria sentido para mim também. Mas hoje eu vejo que o meu público nem é... tão da congregação. É um público realmente do marketing e que às vezes precisa ou sente essa necessidade de ouvir algo, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de uma menina que ela falou, olha, desde que você entrou no caminho de Deus, eu tenho recebido mais o seu conteúdo. E toda vez que eu estou aflita, é o dia que você posta algo. E isso me conforta e isso está me dando vontade de voltar para a igreja. Eu não sei qual é a igreja dela, entendeu? E eu não sei o caminho dela, mas... E você, por exemplo, eu estava vendo também que esse tempo atrás a Priscila Alcântara recebeu muitos haters, porque ela, por ser uma pessoa que sempre cantou louvor, falava muito de Deus, e ela começou a fazer outras coisas, né? Por exemplo, ela vai abrir o Rock in Rio, o João Rock e tudo mais. E pessoas da própria religião criticando essa postura dela. Você tem medo de algum momento alguém falar assim, tudo bem, mas só que as suas publicações que você faz, as coisas que você faz, está interferindo em alguma coisa? Eu não tenho medo, porque assim, a transformação, ela é muito de dentro para fora. E desde que eu batizei, a gente passa por um processo, pelo menos eu, que eu deixo o Espírito Santo me guiar. Então, por exemplo, tem lugares que se eu entro, eu já não me sinto bem. Eu sinto... É uma coisa assim que é inexplicável. Eu nunca vi alguém falar sobre isso. É sobre o que eu sinto mesmo. Repreende. Então, se Deus não me repreendeu, o Espírito Santo não me repreendeu,
cada um tem... Deus, ele molda cada um de acordo com a limitação daquele, o que pode aquele, às vezes não pode nesse, o que pode nesse não pode aquele. Se a pessoa está em paz, nada me importa. Porque o que me importa é o meu coração estar em paz com Deus. Então, se eu, Nicole, estou em paz, é só isso que me basta. Porque a minha preocupação hoje é como eu estou com Deus, não como eu estou com o mundo. Então, como o mundo me enxerga, não me preocupa. Mas como Deus me enxerga, me preocupa. Então, essa mistura de conteúdos, você faz algum tipo de distinção racional ou não? Não, hoje mesmo eu acordei, eu senti de falar e peguei e falei. Mas a questão do marketing, o marketing eu trago de forma mais estratégica. Por exemplo, se eu vou vender um curso, tá, eu tenho antecipação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, o marketing ele é estratégico. A minha espiritualidade é sobre sentido. Do mesmo jeito que às vezes eu sinto, vou postar essa foto de um prato. Senti de tirar a foto e postar num prato de comida. Aí eu sinto de falar algo, vou lá e compartilho. Às vezes eu recebo uma pergunta que eu acho super legal e vou lá e compartilho a pergunta e aí eu acabo implementando o assunto. É natural. Aí, na sua opinião, eu vou... Se Deus é amor, por que as pessoas temem Deus tanto? Às vezes por não conhecer. Porque eu não conhecia Deus. Eu achava que eu conhecia. Mas eu não conhecia. Porque, assim, hoje, que nem já me perguntaram, não perguntaram, mas, assim, pessoas próximas perguntaram para outras pessoas, assim, se Deus é bom, por que ele leva as pessoas? São perguntas complexas, que às vezes a gente não vai saber responder. Eu não sei responder tudo que me perguntam, mas eu gostaria de saber. Só que até o que eu gostaria de saber, eu gostaria de falar assim, Deus, me guia nessa resposta, para ser uma resposta de conforto. Para ser uma resposta que vai acalmar esse coração, independente do que vai ser o seu propósito na vida dessa pessoa. O temor, que é o que eu sinto hoje, é um amor com respeito. Porque Deus não brinca de ser Deus. As coisas de Deus hoje eu vejo como seriedade. Por exemplo, eu não batizei para errar o que eu errei. Só que eu tenho a consciência de que sou pequena e que Deus me dá a força que eu preciso para não errar no que eu não gostaria de errar. Porque pela gente, a gente erra. Pela gente, a gente não tem força para buscar. Pela gente, a gente não tem força para nada. Então, assim, me coloco pequena nesse ponto de entender que Deus me faz forte. Mas esse medo, não consigo entender o medo, porque talvez eu não entenda assim... Eu entendo que cada um tem um sentimento, mas eu nunca senti medo, mas eu tenho temor, que é um amor com respeito. Entendi. Porque as coisas de Deus, elas trazem paz. Hoje eu me sinto muito... Essa entonação, pesquisa meus vídeos antigos. É uma nova pessoa. Até a entonação da minha voz, o jeito que eu falo, eu tenho muita paz no meu coração, muita paz. E é uma coisa que eu nunca vivi na vida, nunca. Deixa eu te fazer uma pergunta prática, né? Uhum. Porque acho que tem várias pessoas que assistem, tem diversas religiões, assim como eu. Uhum. Eu sou judia. Uhum. Então, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Sou judia umbandista, assim, bem... Eu gosto do pé no terreiro mesmo. Eu nunca entrei numa igreja evangélica. Preciso até entrar para conhecer. Como que é um batizado? Porque eu não sei como é que é. O culto, ele funciona assim, né, da congregação. Ele é um culto que é você sentir, né? O culto, ele nunca é uma coisa toda vez vai ser igual, porque é a guia do Espírito Santo. Então, você chega, tem os hinos, né? E aí, a irmandade que pede, né? Sente, pede um hino, aí todo mundo canta. E, às vezes, naquele hino, você já recebe uma resposta. Né? Às vezes você entra precisando daquilo, e aí alguém chama aquele hino, e aquele hino já é uma confirmação. Tipo, se tocar tal hino, você vai pensando. E o batismo, ele é um culto todo primeiro sábado do mês, que eles preparam todo segundo sábado do mês, e é você sentir no coração. Só que existe uma guerra, né, para você... Eu, pelo menos, vivi uma guerra para conseguir levantar e Mas batizar. E na prática? Tem uma banheira? Como é que é? Tem um tanque no fundo. No fundo da igreja tem um tanque. Uhum. E aí você levanta e você vai com outras pessoas? Não, você vai. Aí lá tem um pessoal que te auxilia. Você reza alguma coisa quando você está... É você e Deus. Tem um negócio no judaísmo que chama mikve.
Aham. Você já ouviu falar? Não. O mikve é uma banheira de purificação, é uma piscina de purificação. E você faz em grandes momentos, seja quando você vai casar, quando você está antecipando ou terminando, eu acho que é terminando, não sei, posso estar falando uma bobagem. Um jejum, porque o jejum, isso eu sei que tem na tua religião, para se purificar, ou quando você vai se purificar depois que você fica menstruada. Então, depois dos 7 dias, quando não tem mais nenhuma gota de sangue, aí você está totalmente limpa e pura, e você vai no mikve para se purificar. Me lembra muito isso. E aí você mergulha 3 vezes e tem uma reza específica para você receber aquela purificação. Por isso que eu te perguntei. Ai, legal. Deixa eu fazer... Eu fui uma vez só na igreja evangélica, mas é que tem... Não sei se é a sua. É a sua que fica o homem do lado e a mulher do outro? Igual na sinagoga. Mas por que tem essa... Eu fui uma vez porque eu fui convidado para um casamento. A sinagoga é igualzinha. E eu cheguei atrasado. E você sentou do lado da mulher? Atrasados do Enem. E eu cheguei atrasado. Não atrasado, já tinha atrasado assim, já tinha começado. Era tipo 9 horas, tá todo mundo lá dentro já. Até um amigo meu que casou. E aí quando eu cheguei, eu entrei devagarzinho, que eu vi que eu tinha um lado só de mulheres. E aí eu saí, dei a volta e sentei do outro lado. Por que tem essa... Eu não sei te afirmar com certeza, mas eu acredito que seja para não haver distrações. Porque o que acontece? Eu, como mulher, me sentiria muito desconfortável de estar buscando ali a minha espiritualidade, o meu momento com Deus, porque ali é você e Deus. E sentar do lado de um homem que eu não conheço. Então, pode ver, todas as mulheres usam véus, que simboliza, né, pureza. E aí você fica mais confortável. É você e Deus ali. É você no seu íntimo com Deus, para ninguém ficar conversando, casal não ficar conversando, não ter, haver distrações mesmo. Não dar portas. E no Não sei. Você não sabe? Não sei. Eu sei, tem sinagoga que as mulheres ficam em cima e os homens embaixo. E aí diz que... Eu não acredito nessas coisas. Diz que porque as mulheres... E só os homens podem subir no altar e ficar perto da Torá, que são as nossas Bíblias, né? O Antigo Testamento. Mas as mulheres ficam em cima porque diz que elas são mais puras e mais elevadas, então elas não precisam ficar lá embaixo e ficarem lendo os trechos da Torá, porque elas já nasceram. Meio mentira. Eu sou muito feminista para acreditar nisso, com todo respeito. Mas cada religião e tudo mais, com todo respeito. Essa, que nem você falou, essa é a minha opinião. Deixa eu voltar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente precisa ir encaminhando. A gente fica aqui horas. Falando de... Antes dessa, você já pensou alguma vez em desistir? Já. Foi nessa vez que eu sofri o hater. Foi a única vez que eu pensei em desistir. Isso você já estava bem já, Já. Né? Mas é porque foi realmente... Uma coisa é você ser criticado, por exemplo, vocês têm um podcast aqui. Aí eu venho e critico. Quem é a Nicole? Agora vem uma pessoa que tem um super podcast, uma produção, e vem e dá um pitaco. Mas isso é maldade. Eu sou curioso. Nossa. Eu sou curioso. Ela não vai falar. Não quem foi, mas depois você conta pra gente em off. Não. É que foram várias coisinhas, né? Nasceu, tipo assim, isso aqui que você falou tá errado, viu? Não sei quem, não sei o que lá. E eu fui acatando, tipo, eu olhava e falava, beleza. Tá, eu acho que a pessoa interpretou errado, porque eu tô falando o mesmo que ela, mas trocando algumas palavras. Isso aqui não foi legal. E eu percebi que foi maldade quando eu postei um vídeo do Crepúsculo, que eu assistia muito Crepúsculo, né? E aí eu postei um vídeo, tem uma cena que a Bella tá sentada na cadeira e a câmera vai girando com uma música triste. E eu fiz uma brincadeira de colocar assim, quando as pessoas não respondem sua caixinha de perguntas. E eu triste, assim, e a câmera girando. E aí, nos melhores amigos, né, dessa empresa, postaram um vídeo exatamente assim, fazendo a mesma coisa, o pessoal da equipe, de chacota, assim, girando na cadeira e escreveram coisas sobre mim. Ali eu vi que era maldade. E aí... Mas você não processou essas pessoas? Não. Não, tá tudo... Eu fico assim... Isso diz muito sobre essas pessoas.
Não, assim. Então, assim, de verdade, desejo do fundo do meu coração que aprendam a ser felizes. Eu acho muito assim, incrível que a pessoa. Se eu não gosto de um conteúdo ou de uma pessoa, eu não vou seguir. Só que eu não vou ficar entrando no perfil da pessoa para ver o que ela tá postando. É muito perca de tempo de você não gostar de algo, que é ok também. Só que você fica assistindo só pra. Não dá para entender. Sim. O hater. Mas assim, acredito que o fato, porque eu não tenho uma faculdade de marketing, eu tenho cursos de marketing, mas eu não tenho uma faculdade. Mas é uma questão que não consigo também pensar, porque não é algo que eu faria. Mas é uma coisa que, assim, fiquei muito chateada, fiquei triste, chorei, foi onde eu entrei nesse processo. Mas hoje eu olho, assim, eu só desejo, assim, que realmente sejam felizes. Porque é algo que, se não estão fazendo comigo, podem estar fazendo com outras pessoas, né? E a gente precisa aprender a olhar o sucesso ou o foco do outro e admirar, né? Porque a gente pode crescer todo mundo junto, né? Sim. Pode todo Lógico. mundo se ajudar. Lógico. Mas foi basicamente nesse período que eu cogitei desistir, né? Porque no dia do meu aniversário, aquele dia eu fiquei muito fragilizada. Porque foi uma das primeiras mensagens que eu abri quando eu acordei. Você acha que é um parabéns e é uma mensagem te detonando. Nossa. E eu tava aprendendo ainda. E aí foi onde eu peguei todo o dinheiro do curso e comprei cursos. Não peguei nada pra mim. Nada. Você fez o certo, você investiu Sim. em você mesma para Mas ainda sem mentalidade nenhuma. Não, assim, mas foi- para depois você ter o retorno. É a Sim. cabeça de empreendedor. É isso Sim. mesmo. Você ia perguntar? Não, você hoje já deixou de fazer alguma parceria ou fechar algum contrato pela sua na sua Novo estilo de seu novo vida. estilo de vida ou como você mesmo usou a nova era, a sua Deixei, porque passou a não ser minha fonte principal de renda. Então, assim, eu passei a ter mais liberdade de escolha. Não que antes eu fazia algo que eu não me identificava, mas, por exemplo, eu divulgava muito parte de alimento, né? E aí eu tava engordando. Eu falei assim, muito bom, vou parar, né? Porque não é minha principal fonte de renda, mas continuei com algumas parcerias, mas ao longo do tempo eu fui perdendo, acho que não sei, eu fui criando novos caminhos, né? Eu não fui tendo nem tempo. Porque, assim, você preparar a aula para a mentoria de uma semana, depois dar suporte de aluna, responder pergunta, responder tudo, te consome muita energia, né? Então, assim, eu não tinha mais tanta energia para divulgar empresas. Hoje eu consigo equilibrar mais. Tem algumas parcerias que surgem, assim, acabo topando, participando, mas é uma coisa que eu ponho na balança, né? Consigo encaixar, o que vai ser, como que vai ser. Aí eu penso e acabo... Qual é a sua principal fonte de renda? O curso? Os cursos. Eu dou consultoria também, as pessoas entram em contato, consultoria, mentoria. Eu vi que você postou com uma menina. Isso, fiz uma presencial. Uma menina... Na semana passada. Que vocês se conheceram, isso. eu vi. Aí ela acabou, a gente tem uma certa... A gente se conheceu num café e como os propósitos batem muito, a gente acabou decidindo fazer presencial, deu tudo certo, foi super legal a experiência. Então eu tenho algumas consultorias, mentorias. E você já pensou em... Eu ia usar o termo profissionalizar, mas não é esse termo. Tipo assim, você falou que você grava os vídeos na sua casa. Você fechar uma parceria com uma produtora... Com a Traction. Por exemplo, sabia que a Traction tem uma produtora ali, ó? Olha, não sabia! Eles têm uma Vamos produtora. Conversar. Você já pensou em fechar uma parceria com uma empresa como a Traction para deixar os seus vídeos mais... O termo é profissional? Não, né? Sei lá. Mais profissional? É que eu... Sinceramente, eu vejo que, assim, as aulas, a maioria das aulas acabam sendo gravadas, né, no Zoom, por conta de slide. Eu sou muito visual. Então, assim, é muito pouco que eu uso de câmera mesmo. Então, eu uso a câmera para dar uma introdução, dar as boas-vindas, mas a maioria das aulas acaba sendo filmando tela, com slide. Entendi. E você vai... Aí Vai você falando. fala em Falando cima enquanto disso. eu tô filmando a tela. Entendi. Você não tem vontade de fazer isso presencial, por exemplo? Sei Tenho. lá, eu tô aqui inventando, algum curso de extensão de 5 dias na faculdade, sei lá, não Tenho. tem. Espaço, né? A primeira palestra que eu dei uma palestra no Senac, há muito tempo atrás. E eu nem falava de marketing, de conteúdo, mas ela falou, me fala sobre o seu Instagram. Aí eu cheguei lá, falei como eu gravava vídeo, editava, foi muito legal.
E aí depois eu fui convidada dia 20 de novembro de 2020 para dar uma palestra para uma turma de micropigmentação, né? De uma amiga minha. Fui também, foi muito legal. Mas eu tenho muita vontade, sim, de fazer um evento presencial. Nossa, você ia mandar muito bem, porque você fala muito bem. Eu com cadência, gosto. calma, é gostoso Hoje de ouvir. eu sou calma, gente. Mas pô, a gente vai eu evoluindo. gosto. Aprendeu, né? A gente vai evoluindo. Mas eu gostaria, com certeza, é um projeto que, se Deus preparar, assim, vou abraçar com o maior amor do mundo. Vai preparar, com certeza. A gente sabe que as redes sociais e os canais digitais estão aí, né, na nossa vida e cada vez mais cedo. Sim. A gente vai tentando segurar, dar os eletrônicos para as crianças e a gente sabe que muita gente gasta muito tempo nas redes sociais. Quais os benefícios e os malefícios que você vê disso na nossa vida? Eu acredito que começa a se tornar ruim, não ruim, mas a pessoa ela precisa, é o que eu falo, ter o olhar da observação. O porquê eu estou consumindo esse conteúdo? Eu sou uma pessoa que eu me coloco muito num ponto de central da minha vida. Que nem hoje eu fui na coach e aí eu falei para ela, eu sei que eu sou uma pessoa movida à base de motivação. Então, quando eu começo o dia, eu preciso ter algo motivacional. Então, eu vou e coloco um podcast, um corte de algum podcast para me motivar e me dar aquele gás. Então, quando a pessoa ela se coloca nesse centro, eu estou consumindo isso, porque isso me gera isso, porque isso me ensina a produzir conteúdo, isso vai me inspirar, isso vai aquilo, a gente percebe que a pessoa coloca até um limite. Tá, vou buscar um conteúdo para me inspirar. Ela olha... esse daqui, por mais que é um vídeo, sei lá, de outra área, eu gostei do jeito que ela editou, como ela fez o começo, isso pode me inspirar. Agora, quando a pessoa começa a passar o tempo, é onde ela deixa, acho que pode perder a mão. Acredito que não seja uma regra, mas acredito onde pode perder a mão e começar daqueles minutos se tornarem horas, e aí isso virar um hábito e ela acabar procrastinando. É um hábito que vira um vício. Se eu pegar o seu celular hoje, o que eu vou ver de seguidor agora? Qual é o tipo de pessoa que você segue? Eu sigo o JJ, amo o JJ, amo, é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, e ele tem esse conteúdo de motivação. Ele traz essa pegada de motivação e eu gosto disso. Sigo o Thiago Nigro, mas não sigo tão a fundo como a JJ, Lara Nesteru, que amo. É uma pessoa bem posicionada e ela tem uma audiência muito fiel, muito engajada. São pessoas... Ícaro de Carvalho eu gosto de seguir também, ele fala muito de família, então... São essas pessoas que eu mais acompanho. Muito difícil eu assistir stories, assim, de pessoas... Minhas amigas, assim, eu vejo pulando, assim, é muito difícil. Mas quando eu chego nos stories dessas pessoas, eu acabo, pauso, leio, tiro um tempinho. Hoje o seu Instagram, o Nicole Maria, você falou que você tinha uma conta antes. Uhum. Foi abandonada e hoje você só tem essa conta? Eu descobri, tem um mês, que a minha conta foi desativada. Eu entrei, eu loguei, que eu tava Opa Nicoline. Aí eu entrei... Porque eu tinha muita coisa antiga lá, né? Tinha coisa do Nicolas também. Aí eu entrei até pra ver, assim, como que tava, como eu era. Aí tá sem nada. Eu lembrei a senha, tá sem nada. Tudo foi apagado. Então, não faz que nem eu, que entrei aqui no Instagram. Não vai buscar, vim aqui, né? faz 10 anos o meu primeiro post, 2012. Foi com meu sobrinho. Não faça isso. E ainda é fechado o seu perfil? Aquelas assim, né? Não, eu não posso. Vamos abrir? Não posso ficar falando isso, porque por conta do Além da Capital. Esse é um assunto muito. A gente já tentou conversar sobre isso. Delicado. Decidimos mantê-lo fechado. Eu vou receber comentários. Abre aí, te pedir amizade tem um mês. Entendi. Mas eu posto muita coisa da minha família, da minha filha. Uhum. Posto o meu trabalho, mas tem minha filha, tem... Entendi. E aí eu fico... Talvez eu tenha que mudar o meu conteúdo e usar ele mais para o trabalho e tirar um pouco da minha vida pessoal. Aí eu abriria. Entendi. Mas eu acho que também, como você falou, você não vai deixar de fazer uma coisa que você gosta só para
né, tipo, agradar as pessoas que estão... Então, mas eu sei lá. Não, faz sentido. Não, faz um pouco faz de sentido, né? faz Então, eu não quero... É a minha exposição, não exposição. Já Faz acho sentido. que eu exponho ela, principalmente. E o meu cachorro. Não, o seu cachorro tá ficando famoso. Meu cachorro tá ficando famoso, vou as te pessoas mostrar. Meu gostam. cachorro já perguntaram, você não vai fazer o Instagram do cachorro? Eu falei, não, gente, não tô conseguindo tomar conta da minha vida. Só falta o Instagram do cachorro, agora não dá. Acho que a gente tem que ir caminhando pro final, porque, Sim. 1h40. Gente, passou voando. Quase, passa voando, Chocada. né? É Uhum. absurdo. Não, verdade. Nicole, se você hoje pudesse escolher um influencer, uma pessoa que você gosta muito, para você gravar um vídeo de conteúdo, quem você convidaria? Mas qualquer pessoa? Qualquer tipo, pessoa, uma pessoa que você fala, meu, muito, 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 eu gosto muito dessa pessoa. Eu acho que eu gravaria com o JJ. É porque realmente eu me identifico, assim... Eu gosto de vídeo motivacional. Eu gosto dessa pegada motivacional, assim... Que é uma coisa que eu sei que me ajuda a ter mais disciplina e foco. Acho que seria ele, Já JJ. fez curso dele? Não, mas eu pretendo ir em evento presencial. Então, porque ele tem vários Ele eventos tem energia, presenciais. então ele traz aquilo que você precisa, de energia, 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 energia. E eu gosto disso, dessa energia, né, de bora pra cima. E eu sou uma pessoa muito resolutiva. Eu resolvo muitas coisas. Então, tipo assim, eu não gosto de colecionar problema. Tô com um problema aqui, vamos tentar resolver? E eu sinto que ele é assim, tipo, resolutivo, né? Tipo, isso não deu certo, faz desse jeito. Você é ariana. Você é ariana. Não, Rápido. Não tem jeito. O podcast é sobre sucesso. Uhum. E você, com certeza, tem uma trajetória de sucesso com um grande lance marcante, que é o lance de ensinar os outros. Uhum. E eu acho que eu tenho isso comigo, né? Eu acho que quando a gente compartilha, a história fica maior ainda, e como o universo é recíproco, ele traz mais pra gente. Não quero colocar em nome de Deus e nada disso, vamos colocar numa coisa maior para não nomear. Então, você doa e você recebe, você doa e você recebe. Então, eu acho que isso faz você uma pessoa de muito sucesso, além do sucesso profissional que você contou pra gente que tem. Uhum. E é sobre o sucesso além da capital, porque existe. E aí a gente está aqui para dar voz a pessoas como você. Uhum. A gente termina o podcast sempre com uma pergunta, que é aquela que eu falei que A fatale. eu não Se ia prepara. falar. Tomar água. Se prepara. Toma água. Mas a pergunta é simples e eu acho que esse é um corte. E cada vez a gente escuta alguma coisa e talvez, como você mesma falou, que você... Muitas vezes eu senti isso, não sei se você já sentiu. Que às vezes você senta na igreja e você recebe a mensagem que você precisa ouvir. Eu já senti muitas vezes de eu ouvir do convidado falar sobre sucesso. Uhum. E era algo que eu precisava ouvir. Então, o que é sucesso para você? Sucesso, eu sei que parece clichê, mas para mim, hoje, o que eu olho e vejo sucesso é estar em paz. Porque era uma coisa que eu almejava, ter um preenchimento e um propósito. Então, para mim, sentir que eu tenho um propósito, eu só preciso das ferramentas, que isso eu sou capaz de chegar. Mas eu precisava desse preenchimento e dessa paz que hoje eu tenho, de ter essa certeza na minha vida, que é Deus. Para mim, isso é o que eu precisava. Então, nada mais importa. Ótimo. Nada mais importa. Nicole, então... Foi boa a resposta? É Foi, denso, não. cara. Foi. A gente Foi do vai coração. dormir pensando. Lógico Do que coração. foi boa. Então, assim, a gente tá terminando, Pô, né? vou dormir pensando nisso. A gente tá terminando. E, primeiramente, queria agradecer você, tá? Porque a gente sabe, como eu vi, novamente, eu vi sua publicação hoje, que sua vida é corrida pra caramba. E eu vi que você veio hoje muito a fim de participar e você falou hoje muito do coração, tudo que você estava sentindo. Então, eu quero te agradecer, primeiramente, tá? Foi muito legal o papo, foi muito legal. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo adoraram. E agradecer novamente o pessoal, o Bruno, né, da Traction, que nos indicou você. E foi muito legal, porque a gente
de todos os programas, a gente nunca chegou a falar literalmente de religião, né, Lu? É a primeira vez que a gente aborda um tema assim. E foi muito legal. Ai, que bom. Foi leve, você foi muito assim, transparente. E acho que é o mais importante para quem está assistindo. Então, muito obrigado. Obrigada a vocês Espero que você tenha convite, gostado. Gostei. E a gente espera você mais vezes aqui. Com certeza, virei. Com novos cursos. Quero te agradecer também. Faço das palavras do Luiz as minhas. Acho que eu já introduzi falando sobre o sucesso, sobre tudo aquilo que você contou pra gente. Acho que você tem um poder na sua mão muito grande, que é o poder do ensino e da fala. Então, use isso, que eu tenho certeza que aquilo que você tem hoje vai triplicar. Gostei muito de falar com você. Também gostei. De verdade, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite e até a próxima. Até. Não, agora, calma, seu momento de merchan agora. Bora. Aproveita quem está assistindo a gente, aí. fala do seu curso, onde encontra, as suas redes sociais. Bom, minha rede social é @Nicole Maria. Lá eu compartilho muito sobre marketing digital, marketing de influência. Então, se você tem um perfil no Instagram que você sente alguma dificuldade, seja na área de vendas, de se conectar com as pessoas, sente que você está falando sozinha, eu posso te ajudar através das minhas consultorias, das minhas mentorias. A gente faz um plano, um conteúdo bem voltado para o seu objetivo. Então, segue lá que a gente conversa pelo direct e aí eu consigo te ajudar, tá bom? Para você alavancar esse perfil, o seu negócio. Ai, que maravilhosa. Como ela fala bem, né? Acho que eu vou pegar um curso de como falar. Como falar para e as ela câmeras. Fala assim, ó. Não, e eu que ela- sou toda... Não, ela se preparou, Gente. ela fez fez Tomei uma uma pose. aguinha. Tomou uma água. Agora O vou segredo eu. é a água. Então, você que está aí assistindo, acompanhou a gente nesse podcast com a Nicole, por favor, curta esse vídeo, segue a gente no Instagram, fale para os amigos e para os inimigos, que é a minha fala aqui de sempre. Afinal, gente falando da gente sempre é bom e a gente melhora, né? Gera engajamento, né? Gera engajamento, é isso. Mas não precisa ficar mandando coisa de hater, não, porque não. isso é coisa de cuzão. Fica o recado. Então segue a gente, dá uma curtida e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Beijo.